Olá, eu sou a astróloga Cláudia Bocchili e vou fazer o mapa astral de Claire Bichamp Randall ou Fraser e James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, os protagonistas de Outlander. A gente sabe que no dia que a Claire nasceu e no dia que o Jamie nasceu, também nasceram algumas outras pessoas verdadeiramente. Mas será que essas pessoas teriam essas características colocadas em Outlander? Por isso que eu vou pedir para você uma licença poética, porque algumas coisas têm a ver, outras a gente tem que dar uma forçadinha, porque a gente está falando de personagens fictícios e não da realidade. Não é um romance baseado na astrologia. A Claire nasceu no dia 20 de outubro de 1918. Então nós temos uma pessoa que é libriana com ascendente em aquário e a lua em touro. Só que ela tem muito ar no mapa dela. Ela tem 11 pontos de ar. O que significa isso? Aquela pessoa mais avoada, sem apegos ao local, à terra, às emoções. Ela não está muito preocupada em se estabelecer. É aquela pessoa que a gente chama que vive nas nuvens. Por isso que ela sempre esteve em tantos lugares na vida dela, como quando ela vivia com o tio dela, que era arqueólogo. Agora, a gente tem uma coisa muito curiosa no mapa astral da Claire. Ela tem a casa 1 e a casa 7, a casa 1 e a casa 7 do mapa dela extremamente grandes. Vamos traduzir o que significa isso. Nós temos uma circunferência de 360 graus. Dividido por 12 signos, dá como se fosse 30 graus para cada signo. Só que quanto mais longe da linha do Equador, quanto maior a latitude, maior você tem algumas casas, que elas não são exatamente de 30 graus. Então, como ela nasceu em Londres, com latitude 51, a gente tem uma casa 1 e uma casa 7 com 60 graus. Isso significa que o que para algumas pessoas ia ser desse tamanho, para ela vai ser o dobro. Então, assim, quando você nasce, você tira uma foto do céu, que esse daqui é o exemplo da Claire. Só que depois que você nasce, os planetas continuam girando. E conforme eles vão girando, eles vão fazendo aspectos com o seu mapa, com os planetas que você tem, com as linhas, enfim. Então, quando um planeta passa tanto na casa 1 quanto na casa 7, ele vai ficar muito mais tempo do que o convencional. Por exemplo, Saturno. Saturno geralmente fica 2 anos e meio em cada casa. No caso da Claire, ele vai ficar 5 anos, e 5 anos na casa 7, que significa, por exemplo, a casa em que ela tem o relacionamento com o parceiro. Então, podemos considerar como parceiros dela o Frank, seu primeiro casamento no momento atual, o Jamie, lá do passado, e também aquele outro médico que foi o parceiro dela na parte profissional. A gente também pode considerar isso na parte profissional. Então, as pessoas que têm essa casa um pouco maior, elas têm uma extrema necessidade de trabalhar essas casas. Então, a casa 1 dela, que é o meu eu, minha personalidade, quem eu sou, tudo mais, tem que ser muito bem trabalhado. Tanto é que da primeira vez que ela foi viajar, de 43, de 1743 para 1746, ela passou por um Urano, esse bonito aqui, na parte da casa, nessa parte da personalidade dela. Significa como se ela estivesse fazendo uma revolução francesa mesmo na vida dela. Tanto que ela mudou completamente, rompeu com toda aquela vida que ela tinha anteriormente e foi colocar uma vida nova no lugar. Que na verdade aconteceu o quê? Ela saiu do mundo dela, rompeu com o Frank, né, porque ela atravessou as pedras, e foi ter uma vida com o Jamie. E escolheu depois ficar lá, porque ele falou, não, você pode voltar. Não, não quero voltar, vou ficar aqui. Aí ela depois teve que voltar por razão da Batalha de Culloden. Mas, quando nós temos aqui a casa 1 e a casa 7, então são essas duas partes que ela tem muita importância para trabalhar. O seu eu, como eu sou, minha personalidade e tal, meu corpo físico, como também a casa 7, que seria os seus parceiros. E depois a gente também vê na casa 10 uma relação com isso. Aí,
nós temos que ela tem esse ascendente em Aquário, que é a casinha, digamos, o domicílio desse Urano aqui que faz toda essa Revolução Francesa na vida das pessoas. Por isso que ela é totalmente inovadora, gosta de desapegar das ideias e também pensa no coletivo. Quantas vezes no trabalho dela, tanto de enfermeira quanto de médica, ela foi se doar para a humanidade, esse tipo de coisa. Só que, como boa libriana do dia 20 de outubro de 1918, os librianos geralmente eles são mais diplomáticos. E eu não posso dizer que uma pessoa que casou com um guerreiro, como o Jaime, seja tão diplomática assim. Às vezes ela até tenta, mas a gente sabe que dá um monte de coisa errada nesse sentido. Mas Libra, em consideração à beleza, sim, a gente tem muito disso dela, principalmente a gente vê muito isso em Paris, mas é engraçado que quando a gente vê toda aquela beleza lá em Paris, a gente vê a vida vazia dos dois. E que como eles, quando eles quiseram voltar a ter um relacionamento raiz e não aquela coisinha Nutella, eles voltaram para a Escócia porque em Paris não dava para ter esse tipo de coisa. A lua dela é em Touro. Touro é o signo do Jaime. Então, aonde está a lua dela, está o sol dele. A lua trata daquela questão emocional. Como que eu vou me satisfazer emocionalmente? Qual que é a minha segurança emocional? E Touro tem muito a ver, elemento terra, tem muito a ver com o tato, com o sentir, com os prazeres sensoriais. Os prazeres do corpo são extremamente importantes. Não é à toa que a gente tem tantas cenas calientes, não só na série quanto nos livros, porque realmente o touro tem essa questão de sensibilidade muito grande, também em relação à comida e à bebida. A gente vê que ela, para beber, ela é um bom copo. Então tem essa questão do sabor, do sensorial, do comer e beber bem, que faz muita questão para ela. Agora eu vou falar uma parte que tem que dar uma forçadinha no mapa astral. O meio do céu. O meio do céu que vai falar sobre status, sobre carreira, e nada melhor do que Sagitário, que é o mais viajante dos signos, para uma viajante no tempo. Ok, isso daí tá super certo. E a gente também tem Marte, que é esse daqui, que pode ser tanto o deus da guerra, como também pode ser o bisturi, que é o símbolo da profissão de uma cirurgiã. Só que eu não posso atestar somente com esse Marte, com esse bisturi, a profissão dela. Eu teria que ter outros aspectos relacionados à medicina para falar que ela realmente é uma enfermeira, é uma cirurgiã, uma médica, tudo mais. Eu não tenho isso. Eu teria que dar uma forçada de mais ou menos uma meia hora no mapa astral dela para poder ver isso, esse tipo de coisa. Mas pelo menos eu tenho esse aspecto de Marte relacionado à parte de cirurgiã, daquela que usa a medicina e trabalha muito com as mãos e as ferramentas. Agora, se tem uma coisa nessa casa 10, nesse meio do céu, que tem tudo a ver, é a cabeça do dragão, que fala da nossa missão de vida. A missão de vida é ter um status, é ter uma posição social, é ter uma carreira. Isso pode ser não só a sua carreira profissional, como também a sua posição como esposa de alguém. Então, ela é esposa de um historiador famoso, de um professor de faculdade renomada, como também ela é esposa de um dono de clã, digamos assim, porque o Jaime é o dono do clã lá dos Frasers. A gente pode ter visto Jaime em situações completamente deploráveis, na cadeia, sendo açoitado, perrapado, de um monte de forma, mas ele tem uma estrutura por trás. Ele tem uma família e essa família é extremamente importante para ter esse status, para Claire ter esse status de esposa dele e eles fazerem tantas coisas, não só na Escócia, quanto depois quando eles vão para a América. E claro, depois que ela teve aquele casamento rápido com o Lord John, ela casou com alguém que tinha um status importante. Por isso que para ela, casamento também é uma forma de projeção social. Poderíamos até ter alguns aspectos de bruxa no mapa astral dela, como a maga branca, que o pessoal diz, principalmente lá em Paris, só que a gente sabe que isso daí nada mais era do que ela conhecer uma tecnologia 200 anos mais avançada do que o que estava lá. Mas se você quiser achar que ela tem alguns aspectos de atração
oculto, pelo misticismo, pelas coisas que não são explicáveis, sim, aí a gente tem alguns aspectos na casa 8, que é essa casa relacionada a essa parte de ocultismo, que ela tem 3 planetas nessa área. Também temos muitas atividades no dia a dia, ou então uma mudança radical nos hábitos, que é mudança maior na vida dela do que sair de 1746 e voltar para o tempo dela, com uma criança na barriga, pensando naquele outro cara, tendo que viver com seu primeiro marido, tendo aquela mudança radical, porque ela também mudou para a América, ela também foi para os Estados Unidos, e tudo isso de uma hora para outra, sem saber o que fazer. Mas isso era extremamente importante, que ela usasse esses 20 anos que ela ficou casada com o Frank para fazer e acontecer nesse relacionamento. Se tem uma coisa que eu não gostei foi quando ela voltou e a Brianna crescendo, o Frank querendo fazer um relacionamento bom, estruturado e feliz com ela, dando tudo como marido, e ela lá pensando com a cabeça nas nuvens. Ah, mas ela tem 11 pontos de ar, justifica. Ok, eu entendo. Mas ela também tem 2 planetas super importantes nessa casa 7, que fala dos parceiros dela. Netuno, que é esse bonito aqui. Esse bonito, ele faz com que às vezes você crie uma certa ilusão. Ah, como será que seria? E se eu estivesse lá, se eu não estivesse aqui? Querida, volta, você está grávida. A Escócia está em pé de guerra, tá todo mundo morrendo lá. O pessoal de 200 anos atrás, todo mundo louco, com uma espada na mão, que não sabe conversar. E você tem a oportunidade de assentar sua cabeça com alguém. E você tem o Saturno, que é esse estruturador aqui, falando que você precisa estruturar a sua vida junto com um outro, junto com o seu parceiro, junto com o seu marido. Agora você tem uma criança para cuidar. Então, esse aspecto seria muito forte se ela fizesse o seguinte: eu vou pegar as minhas ilusões, vou deixar de lado e vou fazer um relacionamento feliz, um relacionamento construído dia após dia, porque o Saturno não fala das paixões, ele fala daquele relacionamento que você constrói um tijolinho por dia. E era isso que ela devia ter feito com o Frank, e eu fiquei muito triste porque quando a Brianna tinha 10 anos, ele já tinha uma amante, porque o relacionamento deles não era lá essas coisas. Tanto é que depois, quando ela volta para o Jamie, ela firma, realmente, vamos ter um relacionamento firme. E quando eles vão para a América, que eles vão se estabelecer em Fraser Bridges, aí sim, aí nós vamos ter uma vida mais acertada, mais construída, dia após dia, até porque eles já estão mais velhos, né? Ela já passou dos 50, ele está fazendo 50 naquela época, ela já vai chegar daqui a pouco nos 60 anos, enfim. Então precisa ter uma coisa bem estruturada, não só com os filhos, como também principalmente com os netos, que ela acaba dando essa estrutura e faz jus ao que aquela anciã dos índios disse, que ela ia ser uma anciã muito sábia. E com certeza alguém que estudou 200 anos para frente tem muito a ensinar para aquele povo. Se inscreva no canal para ver a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar do mapa astral do Jamie e também da sinastria, de como se dá o mapa astral do Jamie e da Claire juntos. Dia 26 de abril agora, eu faço a Masterclass Destrave a sua vida afetiva no ano de Vênus. Se inscreve aqui nessa Masterclass e também vai ganhar este Guia da Lua para você poder entender o emocional seu e das outras pessoas à sua volta. Ah, claro, e da Claire e do Jamie também. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada.